Bom dia a todas, bom dia a todos que estão aqui presentes para essa defesa desse trabalho de conclusão de curso do Daniel Sena de Jesus. A gente está dando início a essa sessão, né, de defesa de trabalho, depois de um longo período, né, de trabalho, a concretização nessa defesa, nessa apresentação. Eu quero começar agradecendo aos membros da banca, a professora Caterine Costa, aqui da UFBA, e ao professor Lindbergh Nascimento Júnior, da Federal de Santa Catarina, por aceitarem, né, o convite de compor essa banca, de ler o trabalho de Daniel, de fazer as considerações desse trabalho que está intitulado Riscos Climáticos e Racismo Ambiental, Análise dos Discursos Hegemônicos. A gente dá início, então, à atividade com a apresentação do Daniel, e, na sequência, a gente abre para a arguição da banca. O Daniel tem 30 minutos para fazer sua arguição, né? Não tem problema se passar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente volta na sequência. Daniel, tudo bem? Podemos começar? Podemos. Então, a palavra está contigo. Tá bom. Eu peço que sinalize que eu estiver chegando assim uns 20 minutos, por favor. Beleza, pode deixar. Então vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Daniel Sena. Esse trabalho foi feito em parceria com o professor Paulo Zangaro Júnior. O título desse trabalho é Riscos Climáticos e Racismo Ambiental, Análise dos Discursos Hegemônicos. E antes de começar, eu gostaria de reforçar a fala do professor Paulo e agradecer a disponibilidade e aceitação da banca fazer parte, né, dessa banca. Bom, o trabalho vai estar estruturado da seguinte forma: justificativas, objetivos específicos, metodologias, resultados de discussões e conclusões, considerações finais. O que nos motivou a concretização desse trabalho, que foi inicializado com um projeto de iniciação científica e depois foi aprofundado anos posteriores, é como a mídia aborda a questão do racismo ambiental, a questão dos desastres e eventos extremos no município de Salvador. Ela aborda de diversas formas. Pode ser fazendo a propaganda pública da ação do Estado, com obras, por exemplo, como a gente pode ver na manchete dessa reportagem no canto superior direito. Logo abaixo, nós vemos uma outra abordagem, que é o Estado, ele sendo esse agente que dá algum suporte para as vítimas de algum dos impactos. Abaixo também a gente vê como a mídia acaba criando uma moral da chuva, a humanizando e também a culpando pelos desastres. No canto direito inferior, a gente vê também o papel da Codesal em fazer simulados. Aí, a partir disso daí, a gente já pode ver a naturalização do risco. E no canto direito inferior, a gente vê também uma moral social da culpa do risco, né? A gente pode ver nessa manchete aí dizendo, afirmando que 3 mil toneladas de lixo atiradas nas ruas diariamente ajudam a alagar a cidade de Salvador. Bom, o objetivo desse trabalho é compreender e relacionar os processos de construção do risco climático e do racismo ambiental em Salvador. Para isso, nós analisamos os discursos do Estado por meio da mídia e como a mídia, aborda as questões dos eventos extremos. Nós também buscamos compreender os processos históricos e sociais na construção do risco climático e do racismo ambiental no município de Salvador. E, por fim, tentamos compreender como o Estado age diante dos episódios de eventos extremos no município de Salvador. Para a construção desse trabalho, nós utilizamos da abordagem da geografia do clima, mais especificamente do clima urbano de Salvador, por meio da análise dos discursos oficializados pela mídia, discursos esses que são hegemônicos. Esse trabalho foi realizado em 3 etapas. A primeira foi a elaboração de banco de dados sobre acumulados de chuva em Salvador, com os dados pluviométricos do IMET, no recorte temporal de
1991 a 2019. A segunda etapa foi o tratamento histórico das reportagens, que foi do jornal eletrônico Correio da Bahia, O que a Bahia quer saber, no recorte temporal de 2009 a 2018, com a busca com as palavras-chave de deslizamento e alagamento. E, por último, nós fizemos a análise dos dados de ocorrência de deslizamento registrados pela Defesa Civil e dos registros de chamadas que são feitos pelos munícipes à Defesa Civil. Para isso, nós partimos dessa abordagem da geografia do clima. Historicamente, o clima na geografia, ela passou por diversos tipos de abordagem, saindo até basicamente do estado médio suscetivo da atmosfera até chegar na abordagem que consideramos hoje, que utilizamos para esse trabalho, que é a geografia do clima, que insere na sua análise a abordagem materialista histórica, social. A partir disso, para compreender as desigualdades nos impactos ambientais. A escala desse trabalho foi a escala do clima urbano de Salvador. Nós entendemos que não existe uma escala totalizante ou mais apropriada para a geografia, mas sim a partir do fenômeno que nós queremos compreender e revelar, que a escala se mostra mais relevante, e nesse caso é a escala do clima urbano de Salvador. Bom, nessa etapa desse trabalho, nós vamos sair, vamos construir, teoricamente, da suscetibilidade à construção do risco. Como esse conceito foi concebido e foi construído historicamente. A suscetibilidade é algo natural e está relacionado com o relevo, o tipo de solo, a precipitação. Tudo isso acaba condicionando para que ocorra deslizamento e alagamento. Agora, quando isso ocorre sobre um território construído, vivenciado e ocupado, ele causa algum impacto. E esse impacto ele não pode ser naturalizado. Em Salvador, nós temos a caracterização climática é o seguinte: ele é litoral úmido, ele chove, a média, segundo pesquisas de Zangale Júnior de Alves, ele chove em média 188 dias durante o ano, e o seu limiar para episódio extremo é de 25,5 milímetros em 24 horas. Muitos discursos, principalmente mascarados com uma desculpa tecnicista, acabam justificando e dizendo que os eventos extremos e os episódios e eventos extremos só ocorrem em dias no qual o acumulado de chuva superou esse limiar de 25,5 milímetros. Entretanto, pesquisas apontam que é na habitualidade também que ocorrem episódios extremos. E esse trabalho, de alguma forma, buscou evidenciar isso, que não é somente quando tem um acumulado de precipitação acima desse limiar que ocorrem eventos extremos. O slide para mim ficou em branco para vocês. Pronto. Mas antes disso, nós vamos debater o que é o conceito de risco, né? O risco nasce das ciências matemáticas e depois é incorporado nas ciências estatísticas, né? Ele, nesse momento, ele é visto como uma probabilidade, como um evento de algo danoso ocorrer ou não. Quando ele é incorporado nas ciências humanas, uma nova dimensão é adicionada, um novo atributo é adicionado, que é a vulnerabilidade, que, segundo Cutter, é a exposição ao risco de pessoas e localidades. E essas pessoas elas podem ter a propensão de aumentar ou reduzir a capacidade de responder e recuperar as ameaças ambientais. Não há nenhum problema em ver o risco como uma probabilidade. Agora, a questão é que a gente não pode ficar nos discursos hegemônicos que podem mascarar os processos históricos de construção desse risco. Portanto, o risco é algo construído historicamente e socialmente. Depois
nós partimos para a construção teórica do racismo ambiental por meio do risco. A noção de raça, ela surge no século XV, no primeiro momento para classificar a fauna e a flora. No segundo momento, ele é incorporado nas ciências humanas para justificar e legitimar o racismo, a escravidão, sobretudo. É a partir desse momento que o racismo surge, é incorporado. Discursos como determinantes na geografia foram também utilizados para legitimar a inferioridade humana, como, por exemplo, o clima. Enfim, isso tudo para mascarar os processos realmente históricos, né? Que era para dar privilégio a um determinado grupo social. Almeida, ele define o racismo como uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento. E ele se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, mas que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos ou grupo racial no qual pertença. Almeida também afirma que a sociedade brasileira ela se fez não após o racismo, mas sim a partir do racismo. E por isso que estudar o racismo, o período da escravidão, é tão importante para a gente compreender os processos de desigualdades materializadas no espaço da sociedade brasileira, do território brasileiro. De forma geral, nós buscamos compreender como o Estado está alinhado a esse projeto político de racismo, do racismo. Almeida também afirma que é por meio do Estado, agente esse que gerencia e opera o território, e no qual, por meio de concepções racistas, acabam fragmentando e dividindo a espécie humana. Essa divisão se dá em hierarquias, distinções ou classificações de raça. A partir disso, existe uma linha divisória entre os superiores e os inferiores, entre os bons e os maus, e, sobretudo, os que merecem viver e os que merecem morrer. Mas essa morte ela não é apenas uma morte de retirada de vida, ela também é uma exposição ao risco da morte. É uma morte política, é a expulsão, é a rejeição dessa população ou desse grupo social. Esse conceito de racismo ambiental surge nos Estados Unidos. No primeiro momento, ela se alinha ao movimento por justiça racial e a partir de estudos de localização de indústrias ou atividades danosas ao meio ambiente e à saúde humana. E esses estudos preliminares apontavam que a localização desses empreendimentos estava muito mais condicionada à cor da população que ali habitava do que à renda. E no Brasil, historicamente, esse conceito foi ampliado, né? E no Brasil não é diferente, sobretudo em Salvador. O Brasil, o último país a decretar o fim da escravidão no mundo, e Salvador, um dos maiores portos de tráfico de pessoas no mundo. E esse processo histórico se materializa hoje no território de Salvador. Salvador, no qual tem 45% da população que habita áreas, territórios em riscos. E essa desigualdade social, ambiental, ela é materializada no espaço geográfico por meio da segregação. E a partir da segregação, nós estamos apontando que existem territórios em riscos. Porque os discursos hegemônicos dizem que são áreas de risco, mas essas áreas não são naturalmente de riscos. Esse risco foi construído historicamente. E como são ocupadas e iniciadas por pessoas, nós consideramos essas áreas, na verdade, como território. A partir desse momento, nós fizemos a análise dos discursos hegemônicos da mídia e, no primeiro momento, o que nós fizemos foi caracterizar a agenda pública e as concepções ideológicas da mídia. A concepção ideológica é essa, inspirada nas concepções ideológicas da natureza, ou do clima, né? Da moral, enfim, da moral, não esqueci a palavra agora, vou me lembrar mais para frente. E nós percebemos que existe, sim, de fato, ao longo do ano, um período no qual a mídia se debruça
sobre os eventos e episódios extremos em Salvador. A partir disso, nós dividimos essas reportagens em 2 grupos. O primeiro é o eventos e episódios extremos em Salvador, e o segundo são as ações e não as ações dos poderes públicos em Salvador. Nesse primeiro gráfico aqui, que é o de total de reportagem de eventos extremos e episódios extremos em Salvador, nós vemos que há uma concentração nos meses de abril e maio. Nesse período é justamente o período de maior acumulado de chuva do ano em Salvador. E é justamente nesse período no qual a mídia se debruça para essas reportagens. Nós vemos também aqui que o ano de 2009 e o ano de 2015 teve bastante reportagens. Apesar de que 2015 foi considerado um ano habitual, mas, de fato, nos meses de abril e maio, houve um acumulado de precipitação acima do limiar, que é considerado habitual mensalmente. Nesse segundo gráfico, nós vemos o total de reportagem das ações e não ações do Estado. Nós vemos também que a ação do Estado ela é concentrada justamente no período de maior acúmulo de precipitação, evidenciando que o Estado ele age de forma pontual. É justamente no período em que a chuva está se materializando e que está ocorrendo deslizamento e alagamento que o Estado está atuando de uma forma muito superficial. Não é uma atuação que vai realmente superar as condições dessa população, essas condições de risco, mas sim apenas de forma pontual. E, geralmente, a maioria dessas ações aqui são ações da Defesa Civil, indo fazendo vistorias ou colocando a população em abrigo caso alguém tenha perdido alguns bens materiais. Depois, nós construímos esse gráfico que era para tentar relacionar o acumulado de precipitação, a ocorrência de deslizamento e os chamados. Ocorrências de episódios são o que, de fato, a Defesa Civil registrou. Ele foi até a localidade e registrou um episódio de deslizamento ou alagamento. As chamadas não necessariamente não ocorreu necessariamente um deslizamento ou um alagamento. É apenas um registro de que um munícipe ligou para a Defesa Civil e fez alguma denúncia. Falou, olha, minha casa está rachando, olha, caiu um galho, a rua está sendo alagada aqui. Enfim, aí, a partir disso, a Defesa Civil caminha para o órgão responsável ou ele vai até lá e faz a vistoria. Nesse período de abril de 2015, nós percebemos que a Defesa Civil quase não fez registro de episódio nenhum. Entretanto, no final do mês aqui, houve sim um episódio, inclusive registrado pela mídia, inclusive de mortes, deslizamento que ocorreu no bairro de Lobato. Nós vemos aqui, não sei se vai dar para visualizar, mas nessa linha aqui, que eu estou passando o mouse, essa linha aqui é de chamadas. Ou seja, a população ligou para a Defesa Civil e falou, olhem, vai acontecer alguma coisa aqui, eu estou te denunciando, estou te alarmando, mas a Defesa Civil não foi lá e não registrou nada. A partir do mês seguinte, que foi o mês de maio, um dos meses de destaque, nós percebemos que a configuração do gráfico muda e o registro da Defesa Civil aumenta, mostrando que a atuação da Defesa Civil só foi após os episódios extremos que, inclusive, levou à morte de sujeitos e sujeitas. Ao mesmo tempo, também, que o número de chamados à Defesa Civil aumentou, pois a população acabou sentindo medo, né? É um possível indicador disso. E o índice de precipitação, junto com o de chamadas e de registro de episódios, muitas vezes coincide, mas outros acabam não coincidindo, como, por exemplo, aqui, nesse espaço do dia 12/5, no qual não houve registro de precipitação, segundo o IMET, mas houve registro de episódios e também de chamadas dos munícipes à Defesa Civil. A partir dessas reportagens, nós fizemos a espacialização desses riscos e nós dividimos em 2 grandes grupos. Esses grupos são divididos, inclusive, pelo próprio município. Essa divisão de centro e miolo de Salvador é uma subdivisão do próprio município. Desse grupo do centro, o que nós percebemos é que existem 2
que a maioria das reportagens está relacionadas à demolição ou à queda de casarões históricos. Casarões históricos esses que são tombados, enfim, não podem ser demolidos de qualquer forma. Então, o Estado deixa para os intempéries da natureza agir. Então, eles acabam caindo de forma natural, entre aspas, porque cai devido ao abandono. Nesse grupo se destaca os bairros de Lapinha, Santo Antônio do Carmo e o Centro. Já um segundo subgrupo, chamado de Miolo de Salvador, no qual destaca-se os bairros de Barro Branco, Bom Joá, São Martins, Sussuarana e Cajazeiras, as reportagens são sobretudo de deslizamento. É no Miolo de Salvador, no qual a maioria da população preta e de renda baixa ocupa e vivencia esses territórios. A terceira e última categoria de análise foi, sobretudo, da análise das reportagens de fato. Nós dividimos em 3 grupos. O primeiro grupo é o assistencialismo, entre as condições de eventualidade e excepcionalidade. A reportagem que nós trouxemos como destaque, né? Aí trouxemos essa manchete da reportagem que foi feita a análise, 400 famílias moradoras de área de risco já receberam benefício após a chuva. Ao longo da reportagem, nós vimos aparecer muito a palavra ajudada. E essa palavra ajudada lembra a benevolência. É como se o Estado não tivesse uma responsabilidade e estivesse fazendo uma ajuda, uma boa ação. Dessa forma, com esse discurso, ela se exime da sua responsabilidade. Mas é importante relembrar que, na Constituição brasileira, alguns direitos são alienáveis, como, por exemplo, o direito à vida, à moradia. E o que a defesa e o que o Estado faz aqui no município de Salvador são apenas ações pontuais, como, por exemplo, abrigos, que é o que dá para perceber nessa imagem ao lado, que inclusive é da própria reportagem, e nós vemos os espaços nos quais essa população é colocada. Além disso, também nós vemos, por meio da reportagem, que a localidade desses abrigos são sempre afastados dos bairros considerados, tidos como bairros de moradores da classe média. O segundo grupo é o grupo no qual nós chamamos de a presença e ausência do risco e do Estado. Essa reportagem ela foi feita, na verdade é uma carta aberta, ela foi feita pelo Sógenes Macedo, então diretor da Defesa Civil de Salvador, na verdade ele ainda está no mesmo cargo. Essa reportagem foi no ano de 2015, no dia 8 de maio, após os episódios de mortes de deslizamento no Lobato, no bairro do Lobato. Aí ele faz essa carta aberta, no qual ele diz, né, o título da manchete é logo emblemático, né, Defesa Civil forte e atuante. Esse Sógenes, ele faz uma defesa da rotina dos funcionários da Defesa Civil, ele vai falar das ações que a Defesa Civil fez e principalmente da instalação de sirenes. Sirenes essas que só foram acionadas pela primeira vez em 2018. Aí dá para ver esse lapso temporal, né? E quem já ouviu essa sirene parece uma sirene de fim de mundo mesmo. Parece que está ocorrendo um apocalipse. Ao mesmo tempo, na mesma reportagem, mostra a atuação dessa Defesa Civil. A Defesa Civil é forte atuante no momento que houve o deslizamento. Ele está lá apenas para tirar os destroços dessa população e, inclusive, há muita ajuda da população local, dos munícipes, dos vizinhos que moram perto. E durante essa reportagem, nós também vemos que a Defesa Civil acabou realizando simulados e cursos de risco, simulações no caso de ocorrer deslizamento, como essa população poderá escapar. Ou seja, está naturalizando o risco e está dizendo, vai ocorrer deslizamento e o máximo que vocês podem fazer é evacuar, é fugir de suas moradias. Aí se pergunta, né, que atuação forte e atuante é essa, né, desse órgão do Estado que está sendo realizado. O terceiro e último grupo foi a naturalização dos fenômenos. Nós trouxemos essa reportagem, no qual o título dessa reportagem é
Construção de imóvel que desabou e matou família em Pituaçu era irregular. Aí, logo pelo título, nós vemos logo essa palavra, se destaca logo irregular. Ou seja, o que a Defesa Civil está informando é que o desabamento ocorreu pelo fato da família ou do dono do imóvel não ter condições financeiras e técnicas o suficientes para ter uma moradia no qual seja regular, entre aspas, tecnicamente como eles querem que seja. Entretanto, o que chama atenção é justamente essa construção do risco e do racismo ambiental em Salvador. Por essa imagem aí, nós conseguimos perceber que os bairros de classe média alta, de classe média baixa, eles quase que coexistem um do lado. Quase separado aí pelo esse corredor verde, mas eles coexistem. E é justamente nessa segregação socioespacial no qual o racismo ambiental e o risco está inserido. Discursos como esses acabam mascarando processos históricos que condicionaram essa população a habitar esses territórios e também acabam mascarando processos de desigualdades sociais que historicamente foram construídos. Em Salvador, no qual a maioria da população é a capital mais negra, né, de forma proporcional no Brasil, acaba mascarando esses processos históricos que acabaram condicionando essa população a habitar esses bairros e também a ter essa condição de pobreza. A vítima não pode ser culpada pela sua condição e não pode também ser culpada pela condição de pobreza. Isso daí são discursos capitalistas que acabam justificando a morte dessas pessoas, desses corpos esses pretos. Bom, já chegando nas considerações finais, nós entendemos que a geografia do clima ela é uma possibilidade outra de leitura da realidade. E é por meio dessa nova abordagem que nós podemos desmascarar os processos dos agentes hegemônicos. Não é o único, mas também é um modo além para desmascarar esses processos que são históricos e sociais. E a pesquisa científica, ela não pode ser apenas um instrumento técnico e científico e engavetado. Ela tem que ser um instrumento de luta por justiça, por uma justiça social, espacial, ambiental e climática. O que nós desejamos para o futuro, né, por meio da esperança, é o seguinte: nós queremos uma geografia da luta e da resistência, mas ao mesmo tempo queremos uma geografia crítica e humana, para, por fim, termos não uma geografia da morte, como apresentei hoje, mas sim uma geografia da vida, da justiça e da esperança. Essas aqui são algumas das minhas referências. E antes de finalizar, eu gostaria de dizer que eu fui abraçado e acolhido pelo Grupo Colapso, grupo esse que, desde o início, me abraçou nas pesquisas, eu sou muito grato a isso, eu fui bolsista, ao mesmo tempo também que eu fui cotista, sou ingresso por meio das cotas na universidade pública, e durante toda a minha graduação, eu fui bolsista e residente. Eu fui assistido por políticas públicas da universidade. Então, citando Lindbergh, né, eu também sou fruto de uma política pública de cotas, política de inclusão e de permanência. E essa política pública, ela não é esmola, ela não é um favor, ela é uma reparação histórica. E se hoje eu estou me formando em bacharelado de geografia, é porque eu tive a oportunidade de poder cursar esse curso. Gente, muito obrigado a todas e a todos pela atenção. É isso. Obrigado, Daniel. Chamacati e Lindbergh. Foram quantos minutos? Foram 25 minutos. Como sempre, você é rigoroso com o tempo. No meu ensaio estava dando 30 minutos exato. Eu acho que eu cortei algumas coisas na minha fala. Enfim, foi o processo. Não tem problema, a gente retoma aqui na conversa, no diálogo. Bom, quero já começar, então, passando, né, a palavra para os nossos membros da banca.
e eu não sei como é que a gente organiza, em geral, né, a gente fala que quem vem convidado de fora tem a preferência, né? Então, acho que a gente pode abrir dessa. Super a favor de romper essas tradições. Eu também sou, que inclusive. Tradição, né? Algumas tradições são legais. Eu achei legal. Podemos começar. Mas eu posso começar também. Se é para romper as tradições só pela rebeldia, pode ser. Maravilha, Catulinho. Tranquilo também, eu posso começar assim. Então, mas, Cati, vai lá, vamos romper as tradições, vamos lá. A gente tem quantos minutos, me lembre? Os mesmos 30 minutos, Cati. Ah, tá, tranquilo, mas eu acho que não vou abusar. Então, foi um prazer, né, ler o teu trabalho, Daniel, então agradeço o convite. Dessa vez também eu posso trocar palavras com Lindbergh, né? Porque eu tive primeiro lá no Congresso da UVA, agora a gente troca palavras virtuais. Da próxima, se Deus quiser, a gente dá um abraço real, tá? E assim, já gosto muito de você, você faz parte dessa turma, assim, nota 10, né? De uma climatologia analisada de modo crítico e que Daniel prossegue, né, assim, com talento, viu, Daniel? Então, não é só por educação que eu estou falando isso, é que foi bem gostoso, viu, ler o teu TCC. Talvez você não tenha tempo para o TCC, mas para o mestrado, caso você entrar, porque a gente ainda não divulgou os resultados, cuidado com a escrita, viu? Precisa uma revisão de português. Bem, então vamos lá. Foi muito bom, assim, é muito importante esse tipo de trabalho que desnaturaliza processos que são intrínsecos ao capitalismo, né? E que faz parte do discurso dominante que é propagado tanto pelo Estado como pela mídia, e aí a gente está falando da grande mídia, ou seja, é uma mídia também que está ligada ao capital, e aí nesse sentido é interessante assim, o desenvolvimento da internet, porque aí a gente tem outras mídias, né, que são bem mais críticas, mas realmente a grande mídia ela continua nisso, ou eventualmente até as próprias empresas, né? Então é muito importante levantar estudos e instigar o debate sobre processos que são naturalizados e que, aos olhos dos neófitas, é integrado, né? Então, na sua página 16, você fala da construção social do risco climático. Isso você coloca claramente várias vezes. Mas tem uma hora, página 16, eu cito: o território e as relações sociais são construções sociais, assim como o clima e riscos climáticos. Então, isso é uma coisa que o professor Tomazoni até levantou na tua entrevista para o mestrado, de repensar se o clima em si é construção social. Uma coisa é o ser humano poder estar influenciando as condições climáticas, outra coisa é dizer que é construção social. Se você insiste em dizer isso, aqui passou assim, quase despercebido, mas se no mestrado você insiste em dizer isso, você vai ter que argumentar muito, tá? Duas vezes você fala de suscetibilidade, e aí suscetibilidade é a quê? Porque não está nem no seu título, tá? No seu título são riscos climáticos e racismo ambiental.
Então, assim, suscetibilidade é quê? Você tá... Sabe o que é, Daniel? É que às vezes a gente tá... Às vezes não, frequentemente. Às vezes a gente está tão mergulhado no nosso tema que já está tão claro na nossa cabeça que nós não explicitamos. Então, página 13, página 16, você fala de suscetibilidade e você não diz o quê. Então, esclareça para que para o leitor seja claríssimo. Tá? Mas, veja bem, a minha maior ressalva, e ela não é só para você, viu? Ela me permite também pensar sobre o que eu estou pesquisando também. Você fala de racismo ambiental, e você está certo. Não mude isso. Só que precisa ser muito bem justificado. Porque, e eu não estou nem falando dos grupos de extrema-direita, mas até na direita, ou até numa esquerda que, assim, mais acadêmica, mais rigorosa, pode questionar e dizer por que você diz que é racismo ambiental e não só justiça ambiental. Então, por exemplo, página 14, você diz, sempre que houver injustiças sociais e ambientais sobre corpos negros, há indicador de racismo ambiental. Você, por exemplo, cita também deixa eu ver aqui, o Axel Rad, onde é que está isso, né? Quando, assim, página 23, o fator raça é superior ao fator renda nos Estados Unidos. Tá, nos Estados Unidos. Será que isso é o caso no Brasil? Então, para isso, veja só, e aí você diz, mas ela se sobrepõe, coexistem e tal. Então, isso é a delicadeza do tratar desse ponto, com toda a fundamentação e, assim, de forma a que não possa ter questionamento. Então, se nos Estados Unidos, esse movimento, né, de racismo ambiental, ele realmente nasce nos Estados Unidos, né, com populações negras que são preferencialmente impactadas por indústrias químicas do que populações brancas. Tá, você precisa do fator classe também. Então, o que é que leva os autores a dizer, olha, neste país o fator raça foi superior ao fator classe? Por quê? Porque para a mesma classe não tem tantas populações brancas atingidas pelos mesmos problemas. Senão, você volta efetivamente a explicar, a partir da escravidão, a partir de autores que trabalham racismo, a partir de autores decoloniais, que explicam que, na hora que o capitalismo começa a se construir, tem uma criação de identidades, novas identidades, né, aglomeradas por parte dos europeus, então, os brancos, os negros, os indígenas, e que isso se faz no sentido de classificar e hierarquizar, e que, portanto, até um príncipe africano, na hora que ele é escravizado e, portanto, ele é introduzido nessa roda capitalista, ele perde o direito a fazer parte de uma classe social, assim, com um mínimo de posição, é como se fosse um Dalit, um intocável, né? E que isso, como você fala, se perpetua até hoje. Então, isso assim, é realmente delicado, mas eu estou falando isso porque já teve debate em seminários do mestrado, em que colega nosso, e aí assim, não é gente
da direita, não é gente racista, mas é alguém assim que para ter muito rigor, entendeu? Ou seja, para consolidar, porque, Daniel, esse tipo de estudo, eu fico até arrepiada quando estou te falando isso. Ele é muito importante, assim, dentro do que a Cátia Antônia repete várias vezes. Nós somos o discurso do Estado, o discurso legitimador. Nós, academia, também fazemos parte disso. Tá? Tem os técnicos dos órgãos e nós somos o Estado que não tem poder de ação, mas nós temos poder de expressão livre. Certo? Então, e isso é muito utilizado justamente, né, quando você fala no final, eu não quero que meu trabalho seja mais um trabalho engavetado, ou um trabalho a serviço do Estado e do capital, tá? Através de financiamento de X pesquisas e que, em nome da técnica e da ciência, vão legitimar esse tipo de processos naturalizados, que não são. Então, eu estou te falando isso para você pensar bem, porque você vai prosseguir nisso, né? E de pensar bem realmente como consolidar e aí fazer, por exemplo, você não vai ter tempo agora, né? Mas na sua dissertação de mestrado, pensar em fazer, sei lá, eventualmente comparações, é que a gente não tem. Em Salvador, por exemplo, bairro de classe média de maioria preta. Porque se tivessem, né, tem racismo ambiental, mas tem a questão classe também, que não dá para secundarizar, entendeu? É isso, combine os fatores. Eu estou em quantos minutos? Espera aí, deixa eu ver o tempo. Diga aí, Juninho. Foi só 10. Tá. Então, certo. Então, isso foi o grosso, tá? Assim, página 22, ainda sobre esse tópico, você fala de categoria de gênero e de etnia. Então, deixa eu ver qual foi a frase aqui. Para responder como a desigualdade sobre os impactos climáticos, né, as categorias de gênero e etnia prevalecem a categoria renda. Você não fala nada sobre gênero. Então, foi até uma pergunta que você recebeu na sua entrevista, né, do mestrado, mas aqui você joga isso, né? Então, vale alguma coisa assim do tipo, me sigam no mestrado, que eu vou responder a pergunta, né? Sim, e eu também falei isso durante muito tempo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não foi. Foi o último país nas Américas, tá? Tem países que aboliram a escravidão no século XX. Mas, nas Américas, assim, desse tráfico transatlântico, né? Então, realmente tem marcos, assim, até hoje, que são muito fortes, que não é só para a tua cultura geral. Sim, no mais, você fala, né, da vulnerabilidade como um instrumento político, aí você cita Nascimento, você diz que ela é um instrumento político, eu acho que pode ser um instrumento político, né, mas se você quer insistir também dizer por que assim, precisou a vulnerabilidade como categoria
em relação ao que era utilizado antes, tá? Na página 27, você fala dos fatores ideológicos do clima. Aí você elenca vários, e aí tem moral e ética do clima. E eu queria saber o que é isso. Eu penso que uma nota a pé, pelo menos, porque é uma coisa que é, assim, não comum, né? Então, vai ter mais de um leitor que vai dizer, mas o que é isso? Pronto, e aí depois, alguns detalhes, o gráfico na página 30, deixa eu ver qual gráfico é esse. Gráfico 3, relação entre normal climático e acumulado de precipitação. Aí a fonte é INMET. Fala-se de normal climatológico? Então, pode ser coisa do INMET, mas é porque me parece tão estranho falar de normal. Nos gráficos seguintes, 4, você fala de... No texto você fala de ocorrência, no gráfico tem episódio, o inverso. Então, é bom harmonizar isso, tá? E no gráfico 5, tá? Que é a relação entre as precipitações e ocorrência de deslizamentos, aí você faz uma análise, né, do gráfico, mas tem também fenômeno que eu vi aqui, que são períodos em que tem mais ocorrências do que chamadas. Como é que você interpreta isso? Porque você coloca, às vezes, tem chamada assim, no risco de ocorrências, né? As pessoas tentam se antecipar. Sabe, tudo sabe porque que a Codesal não responde imediatamente, né? Como essa ação do Estado ela é muito pontual e sazonal, na hora da estação de chuvas fortes, a Codesal fica sobrecarregada. E aí uma coisa que também me achei estranho, que você fala na página 33, aí você volta sobre as concepções ideológicas da natureza e do clima, mas você aborda outros pontos, tá? Então, processo fatalício e castigo divino, eu posso assim, relacionar isso com a concepção mítica cristã de um prenúncio de Apocalipse. Mas as outras concepções que foram mencionadas antes, natureza primitiva a ser protegida, a humanidade pode dominar o clima, moral e ética do clima, não estão. São outras concepções. Então, em 2 momentos do seu trabalho, você fala de concepções, mas são concepções diferentes. Mas tudo isso é procedente, tá? É só para tentar esclarecer, porque eu tentei ver isso na tese do Paulo, mas é uma tese, né, muito grande. Então, eu encontrei as 4 primeiras, mas essas outras que você fala, não. Então, pode ser que seja algo que você vem analisando, identificando naquilo que você leu. E no mais, a análise das reportagens é muito boa, tá? Eu lembro assim que o professor Diego, um outro professor de climatologia, tinha feito também, tinha incentivado esse tipo de leitura crítica, né, do discurso sobre o clima e os impactos sobre o clima, mas você avança com essa discussão sobre o racismo ambiental, né, que é muito importante. Então, globalmente, né, eu estou muito satisfeita do teu trabalho.
E essas são minhas considerações. Obrigado, Cati. Daniel, você tem tempinho para responder, conversar? Fica à vontade. Obrigado, Cati. Muitas coisas, né? Na verdade, a maioria eu já sabia já. Por exemplo, as questões que foram contadas na hora da entrevista do mestrado, eu já sabia que viriam e já sabia que era para ser corrigida depois. Na verdade, eu estava esperando. Não foi surpresa. Eu estava vindo aqui falando. Eu já sabia que iria vir. A gente vai aprofundar, vou corrigi-las. Mas eu queria dizer que, inicialmente, o objetivo desse trabalho não era ser do jeito que foi, né? Era para comparar os discursos oficiais. O objetivo era entrevistar a Defesa Civil, vereadores, prefeitos, se fosse possível conseguir, e as narrativas contra-hegemônicas, e até as comunidades, e ouvi-las. E ouvir mesmo suas narrativas, sua história de vida mesmo, para poder confrontar esses discursos, né? De um lado, o que o Estado está representando, e do outro, o que os impactados, né? O que essa população realmente nos conta. Mas, enfim, aí veio a pandemia, aí teve que parar, tivemos que fazer uma nova adaptação. Nós também queríamos fazer mapeamentos, mas não mapeamentos de risco tecnicista, que nem a Defesa Civil faz. Porque em uma das entrevistas, o que nos chamou a atenção é o seguinte, é o relato de um morador que fala o seguinte, a Defesa Civil veio até aqui, mas ela não fez nada porque minha casa não está em área de risco. Ou seja, ele queria ser identificado, queria estar no mapeamento oficial do Estado como área de risco para ele poder ter a atuação do Estado lá, que o Estado fosse até lá. E, enfim, né, como não está nesse mapeamento oficial, ele acabou não sendo atendido. Esses dados da Defesa Civil de registro, eles não são muito eficazes não, viu? Era até bom fazer uma análise, um histórico mesmo, para ver se a atuação de fato foi lá. Porque, pelo que eu entendi, se a Defesa Civil saiu do órgão dele com o carro e foi até a localidade, e se na localidade tem, por exemplo, um galho de árvore caído, não é a atuação dele, é do órgão do meio ambiente. Mas só que se ele saiu do órgão deles, eles estão lá, e foram até o campo, então eles registraram essa saída. Então, não necessariamente houve deslizamento ou alagamento, mas sim houve saída da Defesa Civil do seu local. Aí, cada saída eles registram isso. E a questão do racismo ambiental de gênero, né, chamou a atenção a gente quando a gente pegou essas ligações desses munícipes, né? Quando a gente pegou os nomes das pessoas que ligavam, sempre chamava atenção que, por grosso, assim, não contei, mas por grosso, 80% eram mulheres. Em Salvador, né, a maioria das famílias são compostas por mães solos negras, sobretudo, né? Até porque é um processo racista de apagamento da figura masculina negra na sociedade, por, enfim, diversos fatores racistas, né? E aí, por isso que nos chamou a atenção e por isso que a gente tentou entrar nesse debate. Esse debate que é inicial, de fato. Eu pretendo aprofundá-lo para poder sanar e responder essas questões que a senhora colocou agora e, enfim, é apenas para ajudar mesmo a aprofundar no debate. Muito obrigado, viu? Eu entendo que o final de semestre é corrido, muitos compromissos, muitas orientações, reuniões, mas obrigado por ter aceito. De nada, imagina. É porque são dois temas profundos, né? Você tem que dar conta da climatologia e também da tua análise crítica. Então, nem sei se no mestrado você vai conseguir completamente a fundo. Isso é trabalho, na verdade, para a tua vida, viu? E o objetivo agora é comparar, viu, algumas áreas. Não ficar só em Salvador, mas também comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde a atuação do Estado é muito marcante e forte, inclusive com as mortes, né? Enfim, diversas vezes vem notícias, né? A polícia entrando nas comunidades e fazendo um projeto político de chacina mesmo. A gente queria comparar esses projetos racistas que são estruturais, mas também são ambientais, junto com aqui em Salvador, eu não sei, em qualquer outra localidade. Enfim, está em aberto ainda, está em construção. Está aí até na construção, né, Daniel?
E isso, assim, teve essa mudança por conta da pandemia, mas tem a mudança ao se deparar com a realidade, né? E a gente vai o tempo todo tendo esse abandono do projeto ideal para ter o projeto real, né? E eu acho que isso já é um pouco desse resultado, desse fruto desse processo em que a gente vai se construindo. Tem coisas muito interessantes, Cati, muito interessantes para a gente pensar. Em especial porque essa dimensão, né, do clima como construção social, ela é um eixo, vamos caracterizar assim, central das pesquisas em geografia do clima, né? O clima a gente afirma, é uma construção social. E aí, até porque a gente faz ao falar isso, né, a gente faz uma apropriação de uma dimensão de método a partir dessa concepção materialista dialética, né, de compreender, por exemplo, desde as concepções de Leslie Curry, que vai falar que o clima, que o tempo é um fato, né, e o clima é uma teoria, por exemplo. O clima, ele é teoria. E como teoria, ela é construída. Ela pode ser apropriada, ela pode ser posta. Nessa construção a partir do materialismo, a gente vai buscar a materialidade do que seria o clima, né, e aí demanda as relações sociais, que a gente vai entender, né, que a materialidade do clima se dá na manifestação do tempo. Né, e aí não tem como considerar o clima como um aspecto da natureza primeira, primitiva, aquela natureza naturalista que os geógrafos adoram, né, reivindicar, em especial quando está fazendo análise da paisagem. E aí, essa é uma dimensão. Se a materialidade do clima é a manifestação do impacto, né, do tempo, né, o tempo é a concretude, e a manifestação dele é o que vai dar para a gente a concepção espacial do que é esse clima, ele é construção social, ele é construção social histórica, né? E aí o João fala, o clima é uma construção social, agora a gente afirma, né, com base nas pesquisas já, o clima é uma construção social, né? E dentro dessa forma de sociabilidade capitalista, ele é essa contradição, ele é essa desigualdade, que Daniel apresenta um pouco na manifestação do que ele traz. Eu proponho uma longa tarde de conversa com o Tomazoni. Adoraria, inclusive. A gente já começou essa conversa, eu e ele. Mas a gente precisa aprofundar. A gente precisa voltar a se ver, gente. Meu Deus. Sim, também acho. Mas é isso. Mas vamos lá. E o próprio conceito de normal climático é assim, o próprio MET utiliza. Isso. E esse normal climático, já parte desse estado que o Paulo acabou de falar, né? Essa natureza primitiva do que é normal e do que não é normal. Mas se o tempo está em constante mudança, então que normal é esse, né? Que média é essa? Enfim. Pois é, eu achava que era média, né? Então, normal, mas são os próprios órgãos que utilizam isso. Tá bom. Lindy, obrigado, Catinho, mais uma vez, viu? Boa tarde, eu não vou poder, né, dar um bom dia antes sem debater a normal aqui. A normal é a média dos 30 anos ainda possível. E elas são oficiais. Quando a gente discute que é construção social, é exatamente isso também. É uma forma para a gente pensar como é a construção social, porque as variabilidades climáticas podem ser maiores do que 30 anos ou menores do que 30 anos. Mas, convencionalmente, a gente acha que o normal são dos últimos 30. E, mesmo assim, os 30 anos, eles são marcados, são datados, ou seja, nossa primeira normal aqui no Brasil, se eu não me engano, vai de 1931 até 1960. A segunda normal, de 61 até 80, até 90. E a terceira normal, né, que foi a última agora. E ainda tem as normais provisórias, né, que são os intervalos dentro dela. Então, assim, como é uma medida, uma convenção, né, da OMM, a gente admite, inclusive, que tem que ter pacotes tecnológicos para produzir essa normal. Então, por exemplo, uma estação meteorológica tem que estar instalada naqueles mesmos moldes, padrões que a OMM coloca. Por exemplo, longe de vegetação, plano, com uma relva mais ou menos... tem que ser padrão. Isso é construção social, nesse sentido. Isso é datado, né? A OMM foi construída aí no século XIX, né?
foi, né, organizado no século XIX, mas esse clima, que tem tratado inclusive como média, né, é um conceito do início do século XX. Né? E isso é importante também, por isso que ele também é uma construção social, ou seja, a nossa sociedade construiu essa ideia de clima normal, média, e para além das concepções físicas, que também foram construídas por nós, né, a partir das nossas observações. Por isso que dá muito debate e mostra que o clima é muito mais uma relação, né, do que um fenômeno em si. E isso é muito legal para a geografia, porque daí a gente pode fazer, inclusive, exercícios como o Daniel tem feito, de articular ele dentro do racismo ambiental, porque o clima não vai virar um fenômeno físico, vai depender da relação que ele está sendo operado na nossa sociedade. Olha que fantástico! A gente começa a conversar, a gente começa a produzir um discurso ou uma série de pesquisas que vai começar a falar assim que o clima ele é só um elemento para produzir uma prática racista. Ele é um elemento para ajudar na especulação imobiliária. Ou seja, ele não é o fenômeno físico, a chuva caindo. Ele é o discurso utilizado por determinados agentes para legitimar determinadas práticas, o que a gente chama na geografia de produção do espaço, né? Nesse caso aqui, de produção do espaço urbano. Então, né, ele é fenômeno físico? Ele é fenômeno físico, mas ele é também, né, um conjunto de ideias que vai favorecer com que a produção do espaço aconteça. Por isso é uma relação, né? Ele vai ser muito importante nas questões ambientais, por exemplo, né? O clima vai ser o primeiro elemento de tratamento das questões ambientais. E o Daniel escolhe esse clima para fazer o primeiro tratamento dele a partir do racismo ambiental. É nesse sentido. Tá? Aí não dissocia, né? Aí é totalizante mesmo, aí não está nada fragmentado. O que deixa a análise geográfica muito mais relevante do ponto de vista da sua validade enquanto conhecimento, né? E deixa o clima numa abordagem que não é neutra, né? Porque o problema da naturalização dos processos climáticos é achar que todos os eventos climáticos são democráticos, são naturais, né, Daniel? Bom, gente, bom dia, eu tinha que fazer esse debate que eu gosto. Bom, estamos rompendo algumas tradições aí. Eu já peguei 5 minutos já, porque eu não tenho poder da síntese também. Eu queria, antes de tudo, já que eu falei várias coisas, agradecer muito a possibilidade da troca do dia, porque quando o Juninho, né, ofereceu, quando o Daniel, na verdade, né, mandou o convite, e junto com o Juninho, eu fiquei muito feliz, porque, se eu não me engano, é o segundo trabalho que eu vejo dentro da UFBA com esse tema de racismo ambiental, né, dentro da geografia, né, dentro da climatologia, sobretudo, a gente não tem ainda. Então, tipo, é um tema muito inovador. Por isso que a Catarine, né, eu acho que ela traz elementos bons, assim, no sentido de dar substância teórica, metodológica e tudo mais. Mas por causa disso, né, Daniel, é o primeiro. É o primeiro na climatologia, pelo menos que eu estou vendo aí. E o Juninho, né, tá encaminhando isso bem na frente, porque já se parte do pressuposto que o racismo ambiental existe. Agora, como que o clima participa desse processo, é o que o Daniel está tentando responder para a gente aí, né? Aliás, que respondeu. Então, muito obrigado por participar desse momento, porque é muito especial do ponto de vista, né, da temática, né, da inovação, mas principalmente porque eu me identifiquei muito com o Daniel também, né? Quanto cotista, né? Assistido por políticas públicas, aí é muito bom ver como esse tema só tem entrado porque tem corpo negro na universidade. E aí, Daniel, fica bem tranquilo também, porque, né, essa sua trajetória vai mostrar exatamente essa virada, né, das questões dentro da climatologia. Se a gente pode fazer uma abordagem crítica hoje, quer dizer que teve alguns corpos, alguns agentes decisores, algumas pessoas, né, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Margarete Amorim, Chico Mendonça, Catarine Prost, né, que colocaram, né, algumas questões que não se respondiam, e agora, né, a gente está vendo um outro momento dessa renovação. E o Daniel está colocando aí, inclusive, como corpo mesmo negro, né, para dentro da climatologia. Isso é muito importante e mostra a relevância de a gente ter mais política pública, porque isso mostra como que a universidade tem melhorado em qualidade.
inclusive em proposta de pesquisa com questões inovadoras autênticas, né? Nunca se estudou racismo climático racismo ambiental e risco climático. Agora já tem uma referência, né? A primeira, né? Pelo menos aqui na minha sistematizada e que eu tive contato. Bom, a gente precisa também fazer uma revisão, né? Uma sistemática para ver se tem outras pessoas no mundo discutindo isso. Acho que tem, né? Com outros nomes, mas acho que tem. De todo modo, muito obrigado por esse privilégio de participar desse momento. Segundo, né, dividir isso com Caterine e Juninho é fantástico. A Cati eu já conheço o trabalho, já vi algumas lives, né, e é fantástico vê-la, né, sobretudo quando discute questão ambiental. E o Juninho já é parceiro aí nosso, já faz um tempo, é meu irmão, né? O que pode gerar no futuro algum problema aí, né, Juninho? Mas ainda bem que a gente não é parente, a gente é só amigo mesmo. Mas pode ser parente também, dependendo das condições, né? Somos mais próximos do que alguns parentes que eu tenho. Então, bora lá. Daniel, eu gostei muito do teu trabalho também. Acho que tem tudo para dar continuidade nos estados, né, posteriores da sua graduação. A Cati já revelou que você está prestando mestrado. Eu não sei se você já passou, mas eu imagino que não passou? Ou passou? A Cati fala, né, agora. Resultados daqui a alguns dias. Então fechou. Então você está no processo aí. E imagino que você deve estar desenvolvendo para o seu projeto de mestrado a partir da continuidade dessa temática, porque você já revelou aí que você quer comparar algumas coisas, certo? Vamos fazer um debate, vamos fazer uma conversa. Acho que vai ser melhor fazer uma conversa do que eu falar várias coisas aqui e você responder. Responde sobre isso. O que você quer estudar no mestrado? Só para indicar aqui algumas outras coisas. Bom, no mestrado eu quero aprofundar esse outro lado, sabe? Comparar essas narrativas que não são hegemônicas, enfim, que são subversivas ao Estado, né? Para ver como é que está atuando de fato, né? Para poder chocar mesmo as narrativas que são oficiais ou oficializadas pela mídia e dessa população, dessa outra população. Pode falar, desculpa. Comparar esse Salvador com outra localidade, também pode ser qualquer outra localidade do Brasil, para ver, inspirado no seu trabalho mesmo, da tese, viu? Eu não sei lidar, tá? Já confesso que eu não sei lidar. Agora, eu também não sei se vai ser essa escala mais global ou mais local mesmo, mas eu estou inspirado no seu trabalho. Fechou, entendi. Então, você vai continuar com racismo ambiental, no sentido, né, articulando aí com o risco climático e tentando encontrar quais são as contradições, né, quais são os outros discursos que podem ser, que oferecem contradição, mas que são subversivos ao discurso oficial. Excelente. De todo modo, a sua pergunta principal de pesquisa é que você pudesse encontrar quais seriam os processos, né, de constituição do risco climático e do racismo ambiental em Salvador. Não é isso? É isso, né? A sua pergunta principal. Foi com base nessa pergunta que eu tentei fazer essa análise. Assim. E eu já queria destacar que eu gostei muito da sacada das chamadas, de você colocar dentro dos gráficos, né, dos valores lá, tal, as chamadas, né? Ou seja, as ligações que tinham. E aí, talvez, um dos processos que é interessante, né, pensar no futuro para a tese é ver exatamente a seletividade no atendimento dessa chamada. Porque em alguns eventos ela funciona e em outros eventos não. Né? O que leva o decisor, o defensor civil, né, a agir, né, e decidir se atende ou não a chamada, ou se atende ou vai no local. Né? Eu acho que é uma contradição que você colocou muito bem no seu texto e que, para mim, é um outro processo. Eu chamei de seletividade de simulação de tratamento. Ou seja, está acontecendo um evento, é um evento perigoso, já foi percebido pela sociedade, pelo grupo social ameaçado, ou seja, todos os parâmetros de definição de risco, né, do ponto de vista da VIR, de todos os processos mais, como posso dizer assim, mais contemporâneos de definição do risco já foram dados, ou seja, existe a ameaça, né, a ameaça identificada, a ameaça percebida,
né, existe uma forma de ação, ou seja, a preparação desse grupo social para a relação, mas não é protegido. E aí existe uma certa dissimulação. E aí, né, você usa bem, né, também as mídias. Ora, esse evento vai ser produzido, né, ou vai ser decidido em função da preocupação, ora não. Ora é deixar morrer mesmo. E aí, esse é o segredo, sabe? Que fica difícil de decidir se isso é uma... Não, na verdade, a gente sabe o que é. Esse é racismo ambiental. Né? Se é dissimulado, ou se é seletivo mesmo a decisão. Né? Então, coloco mais um elemento aí, porque eu achei fantástico essa discussão das chamadas e da ação do evento. Essa é uma coisa, né? A segunda coisa também é que nessas chamadas a gente observa exatamente que a defesa civil, a permanência de uma cultura de reação ao evento, né? Ou seja, aquilo que você coloca, e ainda cita o Juninho, né? Em algum momento da dissertação do texto, que você vai atribuir isso como se fosse a naturalização do risco, né, a naturalização do evento, ou seja, de deixar posto a responsabilização do evento ou dos acidentes aos indivíduos. Né? Ou seja, como a cultura da defesa civil é de reação, não existe uma cultura de preparação, de prevenção ao risco. E aí, no final, racismo ambiental de novo, deixa morrer. Se sobreviver, a gente age. Né? Se destruir uma casa, a gente dá indenização, ou seja, sempre posterior ao evento. Observe que, tipo, nessa perspectiva, esse é o processo de racismo ambiental. Né? E aí eu vou indicar as leituras que eu acho que pode te ajudar a desvelar melhor esse processo. Partindo aí, que eu estou querendo dizer assim, dos processos, né? Você coloca quais seriam os processos de construção do risco e de racismo ambiental, nesse caso aí de Salvador. Né? Coloquei mais 10 processos aí para você pensar no futuro, que eu acho que vai ser importante. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, nessa perspectiva, é que a relação entre risco climático e racismo ambiental em Salvador parece estar explícita, né, para o Daniel. E para mim, né, e a minha indicação é que essa articulação ela seria, né, mais bem desenvolvida, inclusive com o que a Catarina coloca, né, com mais robustez, quando você traz parâmetros de necropolítica. Porque, em tese, o que a gente está falando é sobre a segurança dessas sociedades, dessas pessoas, desses grupos sociais. E aí, Daniel, você responde bem. A segurança, nessa perspectiva, ela é muito relativa e relacional. Porque pode ser a segurança da propriedade privada, pode ser a segurança das infraestruturas públicas, pode ser a segurança da normalidade das relações sociais em Salvador. Ou melhor, da normalidade das relações raciais em Salvador. As pessoas, os corpos negros, sobretudo, precisam estar controlados em seus lugares. Dispostos, inclusive, a sofrer alguns tipos de intempéries climáticas, né, de riscos, né, para manter assim, essa sociabilidade, para continuar o processo da relação social, ou melhor, da reprodução das relações sociais e raciais de produção. É aqui, né, a partir da necropolítica, que eu acho que o Daniel vai alavancar, vai aprofundar e vai conseguir, na minha opinião, fazer uma articulação muito melhor, que já foi bem desenvolvida no TCC. Mas eu entendo assim que a partir do mestrado você vai poder desenvolver mais. Qual que é a minha dica? Vamos lá ler o Achille Mbembe, né, partir da necropolítica e observar como o Estado age para deixar morrer ou fazer morrer. É isso. E fazer morrer em todos os sentidos, não é matar só, né, com tiro, igual você pode encontrar no Salvador. No caso dos riscos, é fazer morrer através dos riscos climáticos, é através da contingência climática. E você responde bem também. No primeiro momento é tragédia, no segundo momento é farsa. Ou seja, existe um conjunto de intencionalidades, aí, um conjunto de processos que Daniel identificou que ajudam a gente a entender como é que o Estado faz morrer ou deixa viver. E ele faz isso através, né, da discussão do risco, né, e operando a partir da prática do racismo ambiental. Bom, são questões que eu estou trazendo aqui que eu achei assim, putz, dá para avançar mais
e, e articula bem, né, com o que o Daniel está trazendo. Um outro aspecto, por exemplo, é quando o Daniel discute a insistência do poder público em manter a concepção clássica de risco para definir as suas ações ou as suas não ações. Aliás, falando nisso, vale a pena definir nesse TCC o que é ação do Estado e o que não é ação. Acho que ficou devendo ser fala disso, mas a gente não sabe definir, né, quando o Estado não age ou quando o Estado age. Bom, sobre a insistência, né? Quando o Estado, quando a Codesal, quando os agentes da Defesa Civil, eles, como posso dizer, eles insistem mesmo, eles insistem em manter o conceito clássico de risco, ou seja, a probabilidade, que é um conceito muito simples desse ponto de vista da gestão territorial, né? Dentro, inclusive, já que ele está introjetado de racismo ambiental, e aí chama, inclusive, as divindades para explicar esse processo. E aí, Cati, a provocação foi boa, né? O interesse é como que esse clima está sendo operado em múltiplas dimensões para oferecer uma mesma prática. Qual que é a prática que Daniel escreve bem? De naturalização dos problemas ambientais, de naturalização dos riscos, de naturalização dos eventos, mas, sobretudo, de retirar as responsabilidades. Por quê? Se a gente naturaliza o processo, mentira, eu não vou usar essa palavra, mas se a gente define quais são os processos estruturais, né, quais são os processos que, de fato, organizam o evento extremo, seja do ponto de vista físico, genético, mas principalmente do ponto de vista territorial, de como ele impacta ou de como se manifesta, a gente vai precisar trazer agentes de decisão na história, né, para explicar essa real condição, ou seja, o Daniel responde isso como identificar os processos de racismo ambiental, identificar o processo de constituição do risco. Se a gente identifica, a gente tem capacidade de responsabilizar atores, agentes, né, pessoas, instituições. E aí vira, né, o risco, né, se transforma de uma fatalidade, de uma tragédia, e vira luta por direito mesmo. E luta, por exemplo, nesse caso, contra o racismo ambiental. Toda vez que o agente público ele insiste na probabilidade, ele vai desresponsabilizar a instituição desse processo. E aí a necessidade de pensar que nessa hora todas as concepções de clima podem ser operadas para o mesmo fim, seja para legitimar um processo de morte, de racismo ambiental, de desresponsabilização das ações do Estado, né, em vias de manter a segurança, de construir a defesa civil, né, seja na própria forma de atribuir, né, aos mecanismos mitológicos aí, às entidades divinas sobrenaturais a própria responsabilização dos riscos. Então, observe, né? Isso é muito perigoso e dentro de uma sociedade altamente tecnológica igual a nossa, né? Altamente cientificizada igual a nossa, isso não dá para ter mais. O Daniel fala bem, né? A gente não pode mais naturalizar os riscos. Não pode, não pode. Porque está tudo explicado. Né? E a gente consegue, através desses processos que foram identificados, dizer que o clima é o menor dos problemas. Estou colocando esses elementos assim muito, né, sem necessariamente uma ordem, porque eu acho que o Daniel traz muitas questões, né, traz muitas respostas, e eu fui lendo o texto nessa perspectiva também. Depois eu mando tudo para você, Daniel. Né, eu fiz um parecer separado, também fiz anotações do texto, e eu acho que você pode discutir com o Juninho o que pode colocar ou não. Bom, a existência da probabilidade é muito importante para tirar a responsabilidade, então, por isso a necessidade de pensar a necropolítica nessa perspectiva, porque a gente está definindo o futuro das pessoas. Risco como probabilidade de um fenômeno perigoso acontecer designa o futuro, então, quando a gente tira a responsabilidade, a gente está deixando que essas pessoas não morram hoje, mas morram no futuro, né? Não necessariamente morram hoje, né? Mas morram no futuro. E aí a questão necessária, né, que você traz lá, de pensar isso a partir do racismo ambiental. Quer dizer, não são todas as pessoas que estão expostas a esse risco. Não são todas. Alguns corpos estão mais. E são esses corpos os prioritários para serem eliminados.
De todo modo, esses são os corpos, naquele bem, né, que geram uma ameaça à estabilidade. Né, que geram uma ameaça à estabilidade. Por isso que eles vão tratar, né, aquele bem vai tratar lá no final do texto dele, nesses dois aqui. Ó. Vou tirar aqui que eu separei. Necropolítica e crítica à razão negra, principalmente. Ele vai falar assim, que em um momento essas pessoas podem se transformar armas, literalmente, né? Como se fosse terrorista, assim. Ele vai usar o exemplo do terrorismo, do terrorista, para ameaçar, né, que ameaça a estabilidade social. Então, por isso, o sentido é que esses corpos sejam controlados e que esses corpos sejam disciplinados, né? E aí, por isso que o recurso dele é a partir da crítica da biopolítica. Mas ele vai dizer que, dentro de uma sociedade escravocrata, racista, colonializada, esse Estado, né, ele vai chamar de Estado de exceção, sempre existiu. Por isso que é muito simples a gente relacionar hoje o que o Daniel falou, né, o que o Daniel tem discutido, que é o do racismo ambiental com o risco climático. Porque o risco climático o conceito de risco vai oferecer exatamente o sentido da estabilidade, da probabilidade, da manutenção da segurança futura. Se tem alguns povos que geram insegurança, que geram ameaça, esses grupos sociais precisam ser controlados. E aí você responde bem, no caso de Salvador, né, sugere-se essa população negra. Bom, vários debates para isso acontecer, né, e várias conflitualidades que vão oferecer que a gente precisa superar essa dimensão tecnicista de risco e tratá-las muito mais a partir de processos de vulnerabilização. Por quê? Aí é a aposta do Daniel também. Se a gente encontra os processos que constituem o risco, que são, na verdade, processos de vulnerabilização, ou seja, que colocam determinados grupos sociais a um nível maior de exposição aos riscos, aos desastres, e também a um nível maior de potencial de perda. Perda em todo sentido, material, imaterial, humana, simbólica. Né? A vulnerabilidade indica exatamente isso. E aí a minha defesa e minha aposta mesmo. Nessa perspectiva, a vulnerabilidade vai ser esse processo que vai politizar essa história. Você escreve isso, na verdade. Né? A vulnerabilidade, ela constrói o risco a partir da sua história, porque é isso. Né? Encontrar os processos de vulnerabilização, ou seja, processos que colocam as pessoas em seus estados de vulnerabilidade, indicando que a vulnerabilidade não é uma questão posta, mas uma série de processos que submetem essas pessoas a um nível desproporcional, ou melhor, desigual de proteção ambiental, de proteção aos desastres, de proteção ao risco, ou seja, de probabilidade de continuar sua vida no futuro, são esses processos mais interessantes que vai politizar toda essa visão tecnicista. Então, a situação social do risco não está posta. Né? Ela é socialmente construída e ela só pode ser interpretada a partir da história. Né? A relevância de um método que materialista histórico-dialético que revela esse caminho é necessário. E aí, né, a situação atual hoje não vai ser só resultado das escolhas individuais, né, Daniel? Não é escolha individual. Né? São uma série de processos estruturais que foi formando socioespacialmente essa condição aí dentro da cidade. E aí a gente entra no racismo. O Daniel aponta aí, que eu achei interessante ele falar assim, lá na página 23 ele fala assim, ó, o racismo ocorre no âmbito da individualidade, mas não somente. Né? E aí ele vai falar de como que o Silvio Almeida traz o racismo estrutural para explicar esse processo. É importante, Daniel, sobretudo a gente que trabalha com questões raciais assim, tudo mais, destacar que toda vez, olha o perigo, toda vez que a gente reduz, e isso é a crítica do Silvio Almeida também, toda vez que a gente reduz o racismo ao indivíduo, o que ele chama de racismo individual, toda vez que a gente... Vou falar do jeito que eu escrevi. Toda vez que o racismo é operacionalizado na individualidade, racismo individual, ele tende muito mais a defender racistas a partir do argumento patológico, ou seja, de como se fosse uma doença, um lapso. Uma mulher joga uma banana para negros e chamam eles de macaco. Aí a mídia vai dizer assim, por exemplo, a mulher sofre de Alzheimer. Né? Ou seja, retira,
né, a potência racista e coloca uma potência patológica no lugar. Esse é o perigo. Porque daí a gente está naturalizando o processo. Naturalizando porque biologiza a partir da doença mental. Como se um indivíduo fosse racista, não porque ele quer, mas, e não por uma organização estrutural, ou social, ou histórica, ou uma forma de emanar a sua relação de poder, mas como um problema mental. E isso é muito perigoso. E essa maneira justifica os atos. Então, ele, né, como ele tem problema mental, ele pode ser racista. É tipo isso. Né? E por mais que isso aconteça na nossa sociedade, o Silvio Almeida vai falar que esse é o tipo de racismo mais frágil que tem. Ele é o mais... ele é o menos perigoso do ponto de vista, por exemplo, do direito, né? Como ele vai falar, o estrutural é mais complexo do ponto de vista da luta por direitos, por exemplo, da erradicação do racismo na nossa sociedade, mas ele é o mais recorrente. E ele é o mais simples de ser destruído, por exemplo, né? Porque nem todo mundo é doente, né? E nem todo mundo precisa ser racista. Então, é importante colocar esses aspectos para a gente não fugir do que a Grada Quilomba chama de racismo cotidiano, que tem uma outra possibilidade, não é a mesma da patologia, né, do homem branco, como diz Guerreiro Branco, o Guerreiro Ramos, e nem da, como é que a Lélia chama o conceito dela? Ai, elas vão estudar na psicanálise, né? E a Lélia, igual o Guerreiro Ramos, vai usar termos patológicos para definir a branquitude, ou seja, é uma simulação, né? É uma forma de relação que atinge o imaginário de determinadas pessoas. E por isso a gente vai dizer, por exemplo, quando a gente chega nas instituições, né, que a gente precisa, inclusive, fundamentar o nosso trabalho, como falar isso. Porque dentro de uma sociedade racista, essa patologia é que nos priva, né, de determinados discursos, e isso soa violento. Continuando, racismo é tão importante nessa perspectiva que o debate aqui no Brasil é sobre injustiça ambiental. Sobre injustiça e justiça ambiental. Não se fala racismo ambiental porque o mito da democracia, né, racial é tão forte, é tão imanente, que a gente precisa substanciar mais, porque o que define, né, primordialmente a desproporção, né, dos impactos ambientais é a renda. Mas você mostra que grande parte de Salvador ali, né, essa organização está sendo dada pelas populações negras. Ou seja, não é só uma questão de justiça ambiental, é de racismo, igual os termos dos americanos começaram. Mas numa sociedade racista como a nossa, o melhor termo, mais ameno, amenizador das nossas relações, é o de justiça ambiental. Por isso que eu acho importante, né, Daniel, continuar mesmo pontuando o nome. Racismo ambiental. É necropolítica. É racismo. Não se trata só de manter parâmetros justos de proporção dos impactos ambientais. É a definição de que um determinado grupo social, né, tem sido mais vulnerabilizado e tem que morrer. E isso precisa mudar. Né? Eu não estou falando aqui, né, porque eu sou racista, gente. Estou falando aí em situação de uma defesa de uma população que precisa tomar consciência, né, consciência coletiva para transformar essa relação. E aí vale a pena fazer a crítica a partir do Silvio Almeida, né, que os 4 tipos de racismo dele, que ele colocou, o individual, institucional, estrutural e o racismo científico, né, são operados a partir do direito. Né, e infelizmente ele não versa sobre o problema ambiental. Então, o problema aí, né, o problema central, parece que o ambiente tem sido utilizado, né, para efetivar as práticas racistas, né, nesse primeiro momento da história. Né, desde o momento da colonialidade, de quando Salvador estava sendo construída, como você colocou. O que mostra que o papel estrutural e estruturante do racismo é mais importante, né, para inferir como que as noções de raça, né, são criadas, ou seja, não é a concepção de raça que produz racismo, é o contrário. É a relação racista que produz, né, uma concepção de raça.
e define a partir do espaço urbano onde essas pessoas devem morar. Isso é muito importante. Racismo ambiental nessa perspectiva, então, a gente vai ter que estruturar dentro do Daniel, aí, dentro da perspectiva do Daniel, é como um ambiente tem sido utilizado para racializar. Ou melhor, para desigualizar como as populações sofrem mais ou sofrem menos com os riscos. Acho que é uma chave legal que dá para, né, estruturar ali no meio do seu capítulo para fechar essa análise. Porque, né, a realidade é muito mais estruturante e estrutural do que necessariamente esse limite da aparência. E lembrar que nessa perspectiva o racismo é muito mais uma relação de poder, né? É um sistema de opressão. Então a retirada de direitos é uma das primeiras. E aí você fala, né, a qualidade da moradia é muito importante, a localização dessas pessoas são muito importantes. Né? Mas não só a renda, mas a localização, o bairro, a quantidade de infraestruturas e a forma de ação e não ação que o Estado tem para legitimar esse processo. Bom, você também fala lá na página 26 que, assim, em uma sociedade capitalista, o primeiro grupo social que detém maior renda exerce maior poder sobre a maioria, que são os que possuem menor renda. Mas a gente está falando de racismo, a gente está falando de branquitude, a gente está falando de racialização. A gente está falando de sistemas de poder que colocam negros numa situação hierárquica que tem menos direitos, tem menos voz, tem menos ação. Porque eles já foram destinados historicamente, ou foram submetidos historicamente a essa condição. Então vale a pena colocar lá. Para a lei de renda, raça. Né? Porque parece que é crucial, né, para entender. E aí eu coloquei mais uma coisa. Grande parte dessas relações sociais, de renda, né, por exemplo, econômicas, políticas, mas sobretudo raciais, também se dão em termos materiais, ou seja, da posse da terra, da posse da moradia. Você falou aí que grande parte dessas famílias de Salvador são compostas por mulheres, né? Mulheres solo. Então, é muito importante, né, oferecer, então, estratégias de que essas mulheres tenham casa própria é o mínimo na nossa sociedade. Para garantir que elas tenham um mínimo de experiência material para continuar a sua vida de forma plena. Né? Mas também tem o simbólico, o prestígio social. Né? Um professor universitário, estudante um estudante que recebe bolsa, né? Que recebe políticas assistenciais, tem outro nível de aparência ou de situação. E se eles forem negros, então eles têm outras determinações sociais aí que tem. E além de tudo, a raça, né? A branquitude é muito importante para definir esses espaços, definir esses privilégios. Gostei quando você fala assim, ó, lá na página 26. Os padrões de comportamento são tomados socialmente normais por um processo de naturalização mais histórica. Eu vou focar muito no normal, porque é isso que a Cati colocou, que é normal climático. Porque é isso que o Silvio Almeida também coloca, que o racismo estrutural é uma forma, né, uma maneira, um processo que tende a manter a normalidade das relações sociais. E, ou seja, e o Aquile vai colocar isso, né, toda vez que existe uma ameaça a essa normalidade, essa ameaça precisa ser controlada. O Juninho fez uma fala esses dias que ele colocou exatamente o contrário. Né? A partir, por exemplo, dialogando com a Aquile aqui, ele fala que é a gente que tem que ser ameaça, a gente tem que estar toda hora mesmo, né, debatendo e gerando a instabilidade, porque é na instabilidade que as coisas se transformam. É genial essa sacada, mas em termos de crítica, é isso que essa sociedade quer. A gente quer manter as relações sociais e raciais controladas, normalizadas, para manter, né, esse princípio de que todas as coisas são naturais. Fantástico o argumento. Né? E porque é esse ponto que o racismo é operacionalizado enquanto sistema de opressão e relação de poder. Ou seja, se a gente usa um ambiente, se a gente usa o clima para racializar, o que a gente está querendo é falar assim, ó, todos os conhecimentos, todas as categorias, tudo que a gente conhece vai ter que ser usado, né, para legitimar práticas racistas, para legitimar essa normalidade. Né?
Na página 27 lá, eu acho que, né, finalizando, você coloca assim, ó, a terceira dimensão é a construção de que nós, a humanidade, né, dessa perspectiva aí das relações de sociedade e natureza, a gente pode dominar e domesticar o clima. Inclusive, é daqui que a gente sai. Você está fazendo a leitura a partir da tese do Juninho, que coloca aquelas várias dimensões do clima lá, né? Que essa terceira dimensão é aquela dimensão que a gente pode manipular o clima e domesticar ele, dominar ele. Dominar ele para chegar no nível da estabilidade, né? No nível da segurança, no nível da normalidade. Mas olha que interessante, que é nessa terceira dimensão que você coloca, que a gente abre a responsabilização, que a gente pode mostrar assim, ó, quem que está controlando a natureza? De quais formas a gente controla a natureza? A gente pode controlar a natureza observando, por exemplo, as variabilidades. Ou seja, se a gente entende todos os prazos dos eventos extremos, as formas de gênese e tudo mais, a gente está controlando, a gente conhece essa natureza. E, portanto, a gente pode dizer que o ser humano está participando dela. O ser humano não está fora dessa natureza. Está lá dentro. Porque é ele que domina. Ele é superior a essa natureza, mas ele que domina. Portanto, essa terceira dimensão ela também abre possibilidade para responsabilização. Depende de quem domina a natureza. Nem todo mundo domina. Nem todo mundo domina. Alguns agentes sociais dominam mais. Inclusive, eles sabem a hora de atender o chamado e a hora de não atender o chamado. É essa seletividade que você coloca lá nas chamadas. Né? Alguns eventos são mais importantes do que outros. Ou seja, tem alguém que está decidindo como que essa natureza vai ser perigosa ou não. Né? Nessa perspectiva, não o ser humano somente como uma agressão é importante, mas o ser humano como fator principal de decisão para a transformação dessa realidade. Seja no nível para fim de conservação, né, como a primeira natureza que você colocou lá, intocada, mas também para promover justiça ambiental. Promover, por exemplo, o combate ao racismo ambiental. Acho isso, né? E tem mais. Eu também, a das defesas eu já coloquei aqui, e a sua finalização, né? Eu acho massa também. Na página 34 você fala assim, ó, podemos afirmar que o Estado abandona esses casarões, deixando os intempéries da natureza agir, as condicionantes climáticas. Né? Dessa forma, as casas caem de forma natural. Eu até questiono se mas por quê? É natural, né? Que caia uma casa que seja quase totalmente destruída, deteriorada, né? Então é natural mesmo. Pode colocar natural, sem problema, né, de ser rechaçada aí. Porque vai cair por gravidade, por exemplo. E aí, vou além, né? O abandono nesse processo é muito mais um processo deliberado de precarização dessas estruturas urbanas. Seja para fins do futuro de especulação imobiliária, né, já que o solo urbano, né, precisa de dinheiro, seja como forma, por exemplo, de tombamento. E em todos esses processos, quem é o dono vai ganhar. Então, a dimensão da propriedade é muito importante. Então, a nossa questão seria quem seria, né, quem interessa esse abandono, né? Parece ser um processo momentâneo no começo, mas se a gente analisar profundamente, é a forma como é que a cidade tem sido produzida. E aí eu vou finalizar a lição através disso. Né? Ó, julgo que é interessante colocar os processos de construção do risco, né, naturalização dos impactos, assistencialismo, de forma muito marcada nas suas considerações. Ou seja, sua pergunta inicial é quais seriam os processos de construção e racismo ambiental? Ou seja, quais são os processos? Quando o Estado, né, a Codesal, a mídia, sobretudo, naturaliza os impactos, quando ele, né, evoca uma perspectiva assistencialista. Eu coloquei aqui, né, a relação entre seletividade e disseminação dos tratamentos, as chamadas atendidas e os eventos, né, e, sobretudo, a culpabilização dos indivíduos. Mas tem outros, acho que você colocou outros que vale a pena marcar mesmo, para quem for pegar esse trabalho já saber, assim, ó, pelo menos esses processos aí já foram identificados em Salvador. Para além disso, e aí agora é mais formal, Pedro, não bati mais no conteúdo, mas fazer uma formal. Eu fiz várias alterações. Eu senti muita falta, Daniel, de um gráfico de regime. Eu gosto de fetiche. E eu senti muita falta de um mapa de localização, porque você fala lá dos bairros e eu não sabia onde era. E eu falava, gente, cadê esse negócio? Então, para a gente que é da geografia física, inclusive que está trabalhando, que tem uma mente mais positivista, assim, às vezes, que dilema isso, meu.
é muito importante, por exemplo, ter um mapa ipsométrico. Para mim, assim, é muito importante. Para eu entender, por exemplo, que aquela diversidade, aquela variabilidade que você mostra dos valores pluviométricos no mapa, deixa eu procurar aqui, ó, no mapa da figura 1, no mapa da página 43, por mais que os valores sejam baixos, né, o máximo ali de precipitação é no periperi, né, a gente observa que em Salvador tem uma grande variabilidade de chuvas, né, variedade espacial de chuvas. Mesmo que o máximo, como você colocou lá, acontece, né, junto com a sazonalidade, é incrível como a mídia também apresenta uma sazonalidade muito parecida com o clima, né, que seria maio, né? Maio e... Deixa eu voltar aqui. Abril, maio, que é o ápice de chuva. Gostaria muito de ver, sabe? De saber, por exemplo, como os sistemas atmosféricos produzem eventos extremos. Não é o debate com o Daniel agora, mas participa da dissertação. Eu gostaria muito de aprender um pouco mais de climatologia, sabe, assim, em Salvador. E conhecer a cidade melhor, conhecer os bairros e tal. E, se possível, já que você pode produzir isso aqui num artigo, trazer pelo menos um mapa, o Julinho já mostrou isso, um mapa da distribuição da população negra. Acho que é bom para a gente fazer essa relação aí mais crucial, assim. Bom, nessas horas eu sou muito objetivista também, então é um problema, é um dilema meu, assim, né? E como tem muita variabilidade, voltando ao mapa, né? Como tem muita variabilidade, por exemplo, lá no Periperi chove 1.111 milímetros em um período, né? Lá na Federação é 13,37, né? O mesmo evento. Então, tipo, tem muita variabilidade espacial. Então, isso mostra que a gente precisa conhecer bem esses mecanismos todos, né? Mas, sobretudo, apontar que eles não são, né, necessariamente produtos da contingência, da tragédia. Né? É a nossa forma de relação que tem sido, né, desigual e problemática para receber todos esses valores aí. Então, acho que vale a pena apontar isso. Existe uma grande variabilidade das chuvas em Salvador, né, e essas chuvas geram, né, problemas, intempéries, articulações, né, tudo, manifestações diversas, mas somente um grupo social é atingido. Olha só, e aí entra de novo o racismo ambiental. Fora isso, acho que, apesar de você colocar muita força no Estado, a gente não pode esquecer que a mídia também coloca. Então, lá nas considerações fala assim, ó, mídia, né, o Estado, eu acho que eu coloquei isso em algum lugar. A mídia, e na maioria das vezes, é legitimado por ações da mídia, né? Parece que elas somam uma mão para manter esse princípio de naturalização ou de normalidade dos impactos climáticos em Salvador. Teve outros elementos que eu coloquei, eu acho que são muito, né, pontuais, assim, mas eu acho que os de debate mesmo, que pode te ajudar na dissertação, com certeza, são os que eu falei aqui, e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Julgo que o estilo de trabalho também foi diferente para mim, né? Eu acho que o Juninho tem um jeito de escrever que é muito diferente, então, em termos estruturais, assim, eu gostei do seu sumário, mas quando eu fui lendo, eu falei assim, putz, podia trazer essa discussão para cá, tal, mas eu entendo também que isso é muita liberdade sua de produzir, né, a coerência do seu pensamento e que ficou explícita aqui no seu trabalho. Gente, eu acho que é isso, eu acho que eu falei demais. Foi demais de conteúdo. Obrigado, Lid. Sempre bom te ouvir também. Daniel? Contigo. Lindbergh realmente é uma honra te ouvir. A pessoa fica aqui viajando, e vai te escutando e vai surgindo novas ideias. Eu já pensei em incorporar Milton Santos e a cidadania, como essa cidadania no Brasil está relacionada com essa renda, né? Porque em determinado momento ele afirma, né? Nós somos cidadãos imperfeitos porque somos consumidores mais que perfeitos. E poder aprofundar esse debate com estudos seus que está sendo inicializado agora de seletividade, né? E como essa seletividade não é só espacial, mas também nos atendimentos públicos. Eu acho que ajudou bastante, vai aprofundar bastante não só esse trabalho, como os próximos. Me sinto muito honrado em você ter aceitado participar desse trabalho. E muito obrigado pelo debate, por tudo mesmo. Valeu.
Precisamos de mais pesquisadores como você, viu? E você, cara, e você também, termina logo esse mestrado. Eu acho que é isso. É isso. Já termina, calma, vai começar, vai com o processo, vai devagar. Verdade, ele entrou no mestrado, eu já estou pedindo para terminar. Não, vai curtir o processo aí, o caminho. Massa. Não, eu acho que assim, tem um elemento muito importante, né? Talvez que de fato a gente não vai ter que enfrentar aí do trabalho, das questões que Lynch coloca, que é de fato definir o que é essa ação e não ação, né? E aí, de fato, a gente tem que sempre pensar uma teoria crítica do Estado nesse aspecto, né? Por mais que a gente parta dela, a gente não apresenta, porque de fato discutir o Estado é sempre muito complexo e demanda um aprofundamento. Eu acho que o grande desafio é mostrar, talvez, né, aquela lógica do positivo e negativo, o que essa ação do Estado, ela também pode ser não ação, né? Ela pode ser também, e que a não ação também pode ser ação. Então, acho que esse é um caminho que a gente vai ter que, de fato, trazer enquanto uma definição. Eu acho que o debate, né, que Lindy apresenta, eu acho que com a dimensão racial ela é super importante. Acho que tem elementos bons para a gente trazer esse aspecto, né, da ordem, da desordem e da subversão do lugar, né, de ser a ameaça, mas passar a ser uma ameaça coesa, né, organizada. E como isso subverte a lógica dos conceitos das categorias que a gente trata, né? Vai lá, Lídia. É sair da lógica fatalista, né? É. Sair da lógica fatalista do risco, da necropolítica mesmo, e falar assim, ó, vamos transformar. A gente quer viver, não nos matem mais. É tipo isso. O Rodrigo, que vai defender agora à tarde, ele começa o TCC dele com um debate sobre a alteridade. Por exemplo, porque o Mbembe vai falar do negro como essa categoria oposta ao branco, né? Sim. E criada, né, pela branquitude nesse lugar de oposição. E aí um debate, por exemplo, que Bruno tem feito, e aí Caterine tem uma contribuição maravilhosa para isso, é desse lugar mesmo de pensar que esse outro, né, ele está posto em oposição e que essa é uma dimensão da constitutiva. Mas o Rodrigo traz isso, por exemplo, para os lugares, e ele vai fazer essa colocação, por exemplo, como sertão, como o outro da modernidade, sabe? Então, esse é um aspecto importante que a geografia pode contribuir, né? Que eu acho que quando você começou a falar, eu lembrei do trabalho dele, já estou antecipando, inclusive, a fala, que ele está aí, inclusive. Mas eu acho que esse é um elemento interessante para a gente pensar aqui, que vale a pena, talvez, incorporar. E é ontológico, né? Aquele debate é ontológico mesmo que a gente faz. Massa, mas é isso. Eu acho que agora a gente tem o papel de ir para uma outra salinha para a gente fechar a nota e voltamos na sequência. Bom, a gente se reuniu, conversamos, diante, né, da defesa, dos argumentos, das arguições. A gente precisava atribuir valores quantitativos tanto ao trabalho quanto à arguição, fizemos isso. Fizemos os pareceres e no mestrado e na pós a gente fala pelos poderes a mim investido, né? Quase um super-herói, assim, morto. Aqui a gente não tem muitos poderes, mas como esse é um ato final, né? Que Daniel tem feito, é a única compromisso que ele tinha, né? Com a graduação. Nós consideramos que o seu trabalho ele é um trabalho de excelência, é um trabalho que está mais do que o esperado daquilo que temos em um TCC, um trabalho de conclusão de curso. A nota a você atribuída foi 9,6 e você está aprovado, portanto, no TCC. E em breve, muito em breve, mais um bacharel sendo formado pela UFBA. Parabéns, Daniel, parabéns por essa jornada incrível. E aí, a palavra está contigo.
Obrigado, gente. Obrigado por tudo, mais uma vez mesmo. Por aqueles que passaram de forma direta e indireta, né, nessa minha trajetória. Ela foi difícil, mas superei. Muito obrigado por tudo mesmo, viu? Obrigado, gente, pelos parabéns. E é isso. Agora é só comemorar. É isso, é isso. E eu queria te agradecer também, Daniel, porque eu estava falando para a Cati, para a Lindbergh, é minha primeira defesa no pós-gel, na graduação, né, aqui, inclusive na UFBA. Meu primeiro orientando, defendendo. Resistiu bravamente às orientações, ao trabalho, e eu queria te agradecer muito, né, por toda a troca, toda a colaboração que a gente teve ao longo desses anos. E dizer que eu fiquei muito feliz ao ler teus agradecimentos e ver a potência com que você escreveu ali, a forma, inclusive, brilhante que você encaminha. Fiquei muito emocionado mesmo, e queria te agradecer pelas palavras que também você colocou ali. E leiam, gente, leiam o trabalho de Daniel e leiam também os agradecimentos. Comece por ali, porque ali já demonstra a potência que ele tem. Obrigado, Daniel. Imagina que agradeço. Fico muito feliz de estar participando de um momento desse, né? A gente estava conversando lá na banca, mas como é importante que novos grupos sociais tenham entrado na universidade nos últimos anos, traz novas problemáticas, instiga quem não está envolvido no seu vivido nessas problemáticas. Eu pude evoluir muito no meu pensamento, no contato com meus estudantes também. Isso enriquece, isso complexifica a nossa análise e nos permite entender melhor, cavar, né? E trazer à tona também esses processos sociais, políticos, né, que não tem nada de naturais. Então, que bom, né, que estou vendo assim Giovana também, que, né, a gente teve um pedacinho de caminho junto. Fiquem na medida do possível dentro da universidade. Não vai ter uma onda menos, né, de gente, justamente de negros, de pobres, que vão estar aleijados dessa oportunidade de entrar, nem que seja por ter que pagar a taxa do Enem, né? A gente passa de quase 9 milhões a mais de 3 milhões de pessoas que fizeram essa prova. Isso significa que a universidade ainda vai se embranquecer nos últimos anos, mas eu espero que isso não mude, tá? Como diz o Ailton Krenak, para adiar o fim do mundo, a gente tem que multiplicar as narrativas e precisamos de vocês. Isso aí. Um abraço a todos. Eu lembro, agora que eu vi Cati, eu estava já nervoso até para agradecer, porque eu estava falando para eles, eu até ansioso para dormir eu fiquei. Mas eu tinha preparado um trechinho aqui para te dizer também, eu tenho que falar isso também. E Cati me lembrou disso. Porque é esse um movimento que a gente precisa aprender. Daniel chega, nos provoca, nos tira de lugar, e coloca essa trajetória que a gente está tentando construir num movimento. Ele faz isso ele faz isso num movimento, num pensamento pensante, num pensamento vivo. Cada momento que eu lia os trechos que ele me mandava, que inclusive interpretando os trabalhos que nós vínhamos fazendo, e com a gente ainda não está acostumado, né? Ainda é muito assim para a gente. Mas cada leitura que ele fazia, cada trechinho que ele colocava, eu copiava e mandava no grupo que a gente tem, e a gente passava, às vezes, horas discutindo um trecho que Daniel colocava, porque era muito instigante, muito provocador para a gente. Tirava a gente do lugar. E eu acho que é esse o papel que a gente tem que ter, é isso que ele coloca enquanto um trabalho, e é isso que o trabalho dele expressa. E eu tinha preparado isso, eu fiquei nervoso, esqueci de falar, e obrigado, Cati, por me lembrar. Obrigado, Daniel. Daniel, eu vou fazer minha parte também. Eu também fiquei encantado com sua apresentação, com seus agradecimentos.
Me identifico muito com sua história. E isso é muito legal de ver, porque não me traz só um sentimento de nostalgia, mas me traz um sentimento de que dá certo. E de que, apesar de todas as intempéries, né, de todos os processos históricos, a gente pode agora, né, construir um conhecimento autêntico, né, localizado, posicionado. E eu acho que isso é muito importante. E aí, para finalizar, então, parabéns pelo seu título, parabéns pelo geógrafo que você é, parabéns pela ciência que você tem escolhido para desenvolver e o estilo também de ciência que você tem desenvolvido aí. Eu acho que você tem muito trabalho para fazer ainda, né, muita contribuição para fazer ainda, e eu acho que o Juninho, Cati, Grace, né, vão te ajudar aí a desenvolver a potência máxima disso tudo. Mas eu queria... Muitas frases que você colocou no TCC, de fato, Juninho, né, eu concordo bem, tira a gente do lugar e faz a gente refletir, porque você tem sacadas fantásticas, assim, de síntese. E uma delas, em específico, eu vou utilizar como citação, que é: tratar da relação entre tempo, clima e desenvolvimento é mais do que fundamental, mas precisa, antes de qualquer coisa, atacar a essência da sua existência, qual seja as contradições sociohistóricas da sua lógica reprodutiva. Jesus, 2001, 21, página 44. Acho que é essa frase que você finaliza o seu TCC, que foi fantástico e que a gente deve utilizar aí para frente para começar os nossos artigos. Parabéns pela contribuição, parabéns pela geografia que você está escolhendo e vamos que vamos. E eu espero fazer aí uma visita para vocês um dia no futuro e fazer um trabalho de campo. Mais campo do que trabalho, mas um trabalho de campo. Né? Mais campo, assim, de turismo, de lazer, do que de trabalho mesmo. Parabéns. Obrigado, gente. Me emocionei agora aqui no final, principalmente Lindbergh falando, né? Quando a gente não tem referência, assim, na nossa família, na universidade, estudo, são figuras como você que nos inspiram. Ai, tô nervoso. Muito obrigado. É isso, gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E a gente, então, dá por encerrado esse momento, mais esse ciclo formativo. E que continuamos e sigamos juntos. Obrigado por tudo. Obrigado, Lindy. Obrigado, Cati.